Graça e paz, tudo bem? Sua bênção, sua vitória para a glória de Deus. Nós aqui irmos junto no propósito, né? Para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor, porque somente Ele, né? É digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação, não é verdade? Eu creio que quem entrou nessa campanha comigo há 40 e poucos dias atrás, que estava desanimado, já se encontra fortalecido na presença do Senhor, porque todos os dias nós meditamos na palavra, todos os dias nós oramos, intercedemos por outras vidas, e o Senhor vai nos fortalecendo, né? O Senhor vai nos dando injeção de ânimo, e nós vamos prosseguindo com o Pai, crescendo em graça, em conhecimento, e aquele desânimo já caiu por terra, você já está tendo força para orar, você já está tendo força, né, para meditar na palavra, para fazer os devocionais, seja junto comigo, seja sozinha, né? Eu creio que você já está motivada a viver uma vida de intimidade com o Senhor diariamente. Gente, intimidade é uma caminhada, é um processo. O relacionamento tem que ser diário para que esse nível de intimidade chegue, né? E o pai está de braços abertos esperando. E o pai mais ama é ouvir a voz dos seus filhos, é conversar com os seus filhos, né? É ter esse momento íntimo, né? Entre pai e filho, de conversar, de sorrir, né? De ouvir o filho a falar, a contar como foi o seu dia, seja os momentos difíceis, os momentos de alegria, de tristeza, compartilhar com o Pai. Isso alegra o coração do Senhor, né? Então, que nós possamos ter essa consciência, né? E o nosso melhor amigo é Jesus, né? Se você não tem com quem conversar, com quem desabafar, pessoas que nós precisamos também de amigos terrenos, mas o seu melhor amigo é Jesus, e o Espírito Santo, ele intercede por ti, com gemidos inexprimíveis. Então, filha, conversa, senta no sofá, conversa com o pai, bate altos papos com ele, né? Faz a tua oração, né? A tua intercessão. Para o momento depois que você fala, ou antes de você falar, para ouvir o pai falar contigo, né? Abre a Bíblia, o manual sagrado, e pede o Senhor para te dar o discernimento, né, o dom da palavra, para que você possa entender as verdades bíblicas, o que o Pai está falando para você, o que Ele está expressando através da palavra, porque o Pai fala contigo, conosco o tempo inteiro, através da palavra. Ele fala usando pessoas, ele fala, às vezes, você está sensível, se você chegar a esse nível que eu tô querendo que vocês venham junto comigo, de intimidade com o Senhor, de proximidade, a natureza fala, você vai ver a beleza do Senhor na natureza, nos pássaros, né? Você vai estar ali na natureza e de repente Deus vai trazer um versículo bíblico para você que vai corroborar com aquilo que está acontecendo naquele momento, naquele ambiente que você está falando, faz sentido, porque vai se encaixando. Então, mas para isso você tem que conhecer a palavra. Porque senão, como o Senhor vai falar contigo? Se você nunca parou para ouvir a voz dele. Se você ouve a voz dele, você está ali. Se você está ali meditando e tal, às vezes você está num lugar, gente, nada a ver. Você está assim na natureza, você está fazendo caminhada, você está se exercitando. De repente, Deus traz um versículo na tua mente, ele começa a ministrar no teu coração, né, para aquele dia, para aquela semana. Isso é glorioso. Isso faz parte de intimidade, do filho que conversa com o pai. Então, quando você tem o seu momento de intimidade com o pai, os teus olhos espirituais vão ficando abertos, os teus ouvidos vão ficando sensíveis a ouvir a voz do pai a todo tempo. Ai, gente, estou com sono, Jesus amado. Então, vamos meditar no nosso devocional de hoje. Se encontra no livro de Salmos 73, verso 22, parte B, onde fala: eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Forte, né? Lembre-se de que esta é a confissão
do homem segundo o coração de Deus. Em contarmos sobre sua vida interior, ele escreve: eu estava embrutecido, ignorante. A palavra embrutecido aqui significa mais do que seu sentido da linguagem comum. Asaf, com o versículo anterior, né, deste salmo, escreveu: eu invejava arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele se rebaixa, colocando-se sata ou embrutecido. Era pecaminosa. Então, uma palavra para dar intensidade à afirmação. Tão embrutecido eu estava. Quão embrutecido ele não pôde descrever. Foi um embrutecido pecaminoso. Um embrutecido que poderia ser justificado pecaminoso ou embrutecido que poderia ser justificado pela frieza. Mas quem deveria ser condenado devido à sua perversidade e ignorância? Obstinada, pois ele havia invejado a prosperidade dos ímpios. Ele havia esquecido o terrível fim que esperava tais pessoas. Somos nós melhores que Asaf? É uma pergunta, embora uma reflexão, gente. A ponto de nos chamarmos sábios? Declaramos ter atingido a perfeita ou termos sido tão disciplinados a ponto de a vara ter retirado de nós toda obstinação? Isso quer dizer assim, será que nós, né, nunca pensamos assim como Asaf? Nunca invejamos a prosperidade do ímpio? Nunca falamos: Senhor, porque fulano é tão rico, é tão próspero, Pai, eu te sirvo, né? E eu não conquistei essa prosperidade. Será que nós nunca pensamos como Asaf? Será que realmente a vara do Senhor, a correção do Senhor já chegou a um nível de tirar esse sentimento do nosso coração? Será? Então, declaramos ter atingido a perfeição? Forte. Ou termos sido tão disciplinados a ponto da vara ter retirado de nós toda a obstinação? Isso definitivamente é orgulho. Se Asaf agiu com embrutecimento, quão brutos seríamos nós em nossas considerações se pudéssemos apenas olhar para nossas atitudes. Ele tem sido tão fiel a você. Pense em você duvidando de Deus quando ele tem sido tão fiel a você. Pense em seu tolo protesto dizendo: assim não, meu pai. Quando suas mãos foram transpassadas em aflição para que você recebesse a bênção maior. Pense nas muitas vezes em que você descobriu suas providências na escuridão. Interpretou mal seus desígnios e lamúrios. Tudo isso foi contra mim. Quando tudo estava, na realidade, operando para o meu bem. Pense em quão frequentemente você escolheu o pecado pelo prazer que proporciona quando, na verdade, esse prazer é uma raiz de amargura para você. Certamente, se conhecermos nosso coração, devemos nos declarar culpados da acusação de insensatez pecaminosa e consciência desse embrutamento
devemos tomar para nós a resolução sequente de Asaf. Tu me guia com o teu conselho. Ah, sei, pois, gente. É forte, né, gente, que nós viemos refletir nesse dia. Eu vou até querer ministrar aqui o livro, o Salmo de Asaf, Salmo 72, eu acho que é isso, né? O Salmo 72, que é o Salmo de Asaf, para nós meditarmos, porque isso já me deu vontade, né? A prosperidade do ímpio. O próprio Salmo 72, né? Aqui é o Salmo 22. Vamos meditar em todo o Salmo 72, né? Porque a gente frisou só o 22 do Salmo 73, onde Asaf fala: eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Então, onde Asaf, né, ele confessa, né, o seu pecado, ele confessa o seu erro. Então, vamos aqui, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com limpos de coração. Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom para aqueles que estão limpos de coração, né? Se você vive uma vida de santidade com o Senhor, se você tem um coração limpo, um coração puro, o Senhor, ele é bom, ele é maravilhoso, ele cuida de ti, né? Ele muda a tua história. Quando tu tem um coração limpo, se tu não tem um coração totalmente limpo, se tu deseja que o teu coração seja limpo, o Senhor também fará por ti, porque ele sonda o desejo do nosso coração, ele vai onde nós não vamos, ele vê o que nós não vemos, amém? Verso 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Olha isso, gente. Asaf confessa a sua fraqueza. Ele começou a olhar tanto, mas tanto para a prosperidade do ímpio, tanto porque as coisas davam certo com o ímpio, com ele estava vivendo aquele momento de prova, né? Que ele quase se desvia da casa do Senhor, ele quase deixa Jesus, quase se desvia da presença de Deus, por tanto olhar, né, para a prosperidade do outro e esquecer de olhar que ele tinha, né, a maior das prosperidades, que era a promessa de vida eterna, né? Aí no verso 3 ele fala, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Como outro homem, nem são afligidos como outros homens. Ou seja, gente, a visão é enganosa. Quem olha por fora, a gente acha que o vizinho, o próximo, ele não tem problema, que só nós que temos problema. Mas cada um vive o seu problema. Cada um lida de uma forma com os problemas. Então, assim, é insano da nossa parte olhar para fulano e ver que fulano é próspero, né? É rico e que fulano não tem problema, porque ele também tem problema. A Bíblia fala, quanto mais dado, mais é cobrado, né? E a prosperidade, gente, não é só dinheiro. A prosperidade é você viver um nível de intimidade com o Senhor, é você ser rico com o que você tem, né? É você saber manejar, é você ter a presença do Senhor te conduzindo. Isso é prosperidade. Amém? E aqui no verso 6 ele fala, por isso a soberba os cerca como um colar. Gente, isso é muito forte. Vistem-se de violência como de adorno. Então temos que ter muito cuidado. Quando nós começamos a olhar dessa forma, a soberba chega ao nosso coração, né? Os olhos deles são inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Ou seja, ele tá julgando, gente. Ele tá julgando os caras. Entende? Ele começa realmente, o que o coração está cheio no coração dele, começa a colocar para fora. São corruptos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente.
Põe a sua boca contra os céus e a sua língua anda pela terra. Gente, não dizendo que não tenha pessoas arrogantes assim, tem. Mas tem também, entendeu? Nós é que não podemos olhar, nem julgar, porque Deus não nos deu esse papel de juízo. Esse papel é dele, né? Nós somos, o Senhor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. É que ele fala assim, no verso 10. Por isso o povo dele volta aqui, a água do copo cheia se lhes espreme. Eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento altíssimo, ou seja, eles insultam o próprio Deus. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, olha isso. E lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu descesse, falarei assim, e eis que oferecia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Sabe a hora que o Asaf parou de julgar? Asaf parou de olhar para a prosperidade do ímpio, para os defeitos, né? E parou de se diminuir quando Deus chamou ele para um particular. Deus chamou Asaf, vem cá, deixa eu te mostrar qual é o fim dessas pessoas que me insultam, que não têm intimidade comigo, que não querem saber de mim. Tá? Eles têm riqueza aí na terra, beleza, eles granjearam e conseguiram. Mas é a única riqueza que eles vão ter, Asaf. Depois que eles morrerem, segue-se o juízo. A riqueza deles é aqui. E a tua riqueza, Asaf, é aqui na eternidade. Quanto a riqueza do ímpio é só na terra. Tu é bem-aventurado, Asaf, que tu és próspero na terra com o que eu tenho te dado, tenho te proporcionado. E viverá uma eternidade comigo, uma riqueza eterna. Entende, irmãos? Isso é muito forte. Para mim, muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lançarás em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás e a aparência deles. Assim o teu coração se azedou e sinto pecados nas minhas entranhas. Olha só, Asaf, ele confessa, né, que o coração dele, quando ele estava olhando para a prosperidade do ímpio, o coração dele começou a ficar inflamado, o coração dele começou a ficar doente, né, começou a azedar. Por isso, irmão, nós jamais podemos olhar para a grama do vizinho e desejar, né? Nós temos que olhar para Cristo e pedir a providência do Senhor, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor tem tudo e Ele quer nos abençoar. Cabe nós, como filho, pedir, porque no livro de Mateus fala que nós não pedimos, e quando pedimos mal, por isso que não recebemos. Então que nós venhamos realmente viver uma vida de oração, de intercessão, né? Uma vida de clamor, de agradecimento, né? Saber pedir ao Senhor, saber se colocar na posição de filho, não viver como servo, mas viver como filho. O filho tem direito a tudo na casa do pai. Ele não precisa pedir permissão para abrir a geladeira. Ele não precisa pedir permissão para comer alguma coisa, porque tudo é dele, tudo que é do pai é dele, entende? Ele só precisa tomar posse. Imagina até aquela questão lá do filho pródigo, né, que
Um filho chegou pro pai e falou assim: pai, tudo que é meu, dá minha herança. Ou seja, ele queria a herança. Herança só se reparte quando o pai morre, né? É um testamento. E ele pediu antecipadamente. Ele quis a herança dele porque ele quis ir embora. E o filho pródigo, ele fez isso. O pai deu a herança e ele foi embora. E gastou todo o dinheiro com as meretrizes, com farra. E chegou um dia que ele não tinha dinheiro para nada, né? Então ele teve que trabalhar dando comida a porcos. E para os judeus isso é uma grande humilhação. E chegou um momento em que ele caiu em si. E ele pensou assim: nossa, na casa do meu pai, até os empregados têm comida, tem do bom e do melhor. E eu aqui padecendo, né? Vivendo nessa vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Voltarei para casa do pai. Sabe o que é mais engraçado e lindo? É que muitos que deixam a casa do pai, o pai não vai atrás dele. O pai espera ele retornar. Por quê? Porque o filho sabe o caminho. Ele sabe onde fica a casa do pai. Na hora que ele precisar, ele volta. E o pai tá lá, de braços abertos, esperando. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. E quando o filho pródigo voltou, e aí ele falou essas palavras pro pai: pequei contra ti, contra o céu, pai. Eu quero que o Senhor me aceite como um dos teus servos. E o pai faz festa, mata um novilho, pega um anel, né, põe no dedo do filho. E tudo é festa, mata o maior dos novilhos cevado. E quando o irmão chega, o outro filho, chega, que vê aquela festa toda, pergunta para um dos servos: que festa era aquela? Falou assim: ah, foi seu irmão que voltou e seu pai tá festejando, ficou alegre. Então esse filho ficou muito revoltado, porque ele ficou a vida inteira com o pai, trabalhou, estava ali servindo o pai, junto com o pai lado a lado, e ele foi resmungar, falou: pai, eu estive o tempo inteiro contigo e o Senhor nunca fez uma festa para mim. E esse teu filho foi embora, gastou todos os teus bens, né? Pediu que o Senhor desse a herança do Senhor morrer. E o Senhor fica assim, alegre quando ele volta. O Senhor faz uma festa. E eu que fui honesto, eu que fui aquele filho que estava presente todo o tempo aqui, né? Lado a lado contigo, o Senhor nunca me deu nada. E o pai falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, gente, ele estava no lugar da bênção. Ele tinha direito a todas as bênçãos de desfrutar e ele não desfrutava. Ele não se sentia digno. Muitos de nós somos assim. Nós sabemos que o nosso pai, né, tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas nós não nos colocamos na posição de filho. Nós ficamos sempre na posição de servo. E querendo se alimentar só das migalhas que caem da mesa. E nós não está tudo lá ao nosso dispor e nós não pedimos. E quando pedimos mal, pedimos só migalha. Entende? Por isso não recebemos. Porque nós se comportamos como um dos filhos daquele fazendeiro. Então que hoje nós possamos ter esta consciência e que nós venhamos realmente a assumir o nosso papel de filho, porque nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, busque mais a presença do Senhor, conheça mais o Pai, né? Mergulhe em um nível de intimidade cada vez mais profundo para você saber qual a vontade do Pai para ti, qual o propósito a qual o Senhor tenha te plantado neste lugar, nesta geração, para que você possa fazer, né? Que você não venha negligenciar a vontade do Senhor, mas que você venha trabalhar em prol do reino, que você venha cumprir o propósito a qual o Senhor designou para ti, amém? Então, essa é a palavra, né, para o dia de hoje, é uma reflexão, nos trouxe essa reflexão para nos trazer a consciência, porque às vezes, gente, eu sempre tive muita dificuldade de pedir, eu já realmente, eu confesso, ainda hoje eu tenho muita dificuldade de pedir, porque eu falo assim: Deus sabe que eu preciso, sabe? Eu falo uma vez, eu sei que eu estou errada, né? Eu falo pro pai uma vez, aquele assunto. E aí eu não falo mais. Eu falei: Deus já sabe, eu já falei, vou ficar repetindo. Vou ficar igual aqueles hipócritas que ficavam lá
nas sinagogas querendo se mostrar, pedindo o tempo inteiro. Enquanto tinha um outro lá que estava lá, né, pedindo perdão ao Senhor e tal, e não estava se exaltando. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Agora eu tenho melhorado isso, né? Mas, assim, aí eu passo um tempo, peço, mas o meu negócio mais é interceder pelas outras pessoas. Mas nós temos que também pensarmos em nós, temos que pedir para nós e depois pedir também pelas outras pessoas, porque a partir do momento que você recebe as bênçãos do Senhor, você está apta a compartilhar com os outros. E as pessoas olham para a tua vida, vê a prosperidade em ti, então isso valida, né? E essas pessoas falam assim, não, realmente ela serve um Deus Todo-Poderoso. Deus fez isso na vida dela, né? Deus mudou a história dela, Deus mudou o cativeiro. Gente, Deus tem feito coisas lindas na minha vida, né? O Senhor me tirou do Brasil para vir cumprir um propósito cá em Portugal, mesmo sem eu ter um centavo. Ele mesmo pegou lá e usou o meu irmão, né? É realmente de onde você menos espera. Eu esperava que vinha de outra fonte. Desculpa. Esperava que vinha de outras fontes. Talvez que eu fosse sair como missionária, né? Que a empresa que eu trabalhava fosse me convidar para trabalhar em uma filial fora do país. Mas não foi dessa forma. Nunca é da forma que você pensa. A gente pensa milhões de formas, né? Pensei que eu ia conhecer alguém, né? Algum europeu, ia casar, ia vir embora, sabe? Assim, a gente pensa milhões de coisas e não é da forma que você pensa. E Deus vem por caminhos totalmente insignificantes, caminhos que você jamais poderia imaginar que poderia ser por aquele caminho que o Senhor viria. E o Senhor usou o meu irmão, né? Pegou e, deu 50 mil na minha mão. Falou assim, olha, aqui é pra você se manter até você conseguir se estabilizar no país, né? Então, assim, Deus usou meu próprio irmão, né? Que é para minha sobrinha vir posteriormente. Ainda ela não deu ainda para ela vir. Ela resolveu fazer faculdade lá no primeiro ano, né? Glória a Deus. E aqui eu estou cumprindo o propósito do Senhor. Eu tenho convicção que foi o Senhor que me tirou do meio da minha parentela, da minha terra, e me mandou para cá. Grandes têm sido os desafios, mas o Senhor tem sido comigo, né? O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem cuidado de mim, né? O Senhor tem me plantado em lugares para ser um exemplo, para ser um instrumento para transformar outras vidas, né? Nesse lugar para que eu pudesse frutificar e também para que eu pudesse ser moldada em algumas coisas que precisam ser mudadas, né, e ser transformada para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né, em mim e através de mim. Amém? Então, vamos orar nesse dia, né, sem mais delonga, né, que nessa tardinha Deus possa mover o sobrenatural na tua vida, que possa ser cheia de bênção e de vitória para a glória de Deus. Amém? Boa noite, meus amores, graça e paz, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus? Olha só, né, o vídeo que eu postei pela manhã ficou com algumas falhas, gente, ele demorou tanto para subir, eu coloquei para subir ontem meia-noite e o vídeo não subia, não sei o que houve, eu sei que eu tava vendo o vídeo, depois eu fui ver depois de postado, visualizar, e percebi que há umas paragens no som, né? Continua a imagem e o som para, e depois continua de onde parou. Pelo menos vocês não perderam nada, né? Só para, mas continua a frase posteriormente. Então, a gente vai continuar no nosso devocional hoje à noite, no estudo em cima do livro de Salmos, o capítulo 73, né? Capítulo 73, que é a história de Asaf, não é isso? 73, porque a gente frisou na outra aula e eu fiquei aqui meio perdida, gente. Na hora que eu falava 72, não é 72, tá bem? Retificando. É Salmo 73, tá bem? É o Salmo de Asaf. A gente, antes de iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 12. Desculpa, gente, já começa a eu tô com sono já.
Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, porque sejais perfeito e completos, sem falar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a não lança em rosto. E se Ele há dado. Gente, é o que eu tenho sempre pedido ao Senhor, que vocês peguem essa chave. Peça ao Senhor sabedoria diariamente. Sabedoria para tomar as suas atitudes. Sabedoria para saber se vai em tal lugar, se não vai. Sabedoria se eu posso vestir essa roupa, se eu não posso. Você não tem que perguntar para seu pastor, para a irmãzinha do ciclo de oração, para ninguém. Você tem que perguntar para Jesus. Pergunta para o Espírito Santo, eu estou bem assim, Espírito Santo, eu posso sair vestida dessa maneira? Tudo bem? Sentiu paz no teu coração? Amém, vai fundo. Gente, sentiu incomodada? Alguma coisa naquela roupa não está bem, o Espírito Santo não está aprovando, vai lá e troca, tá bem? Então, para tudo, peça sabedoria a Deus. E para tudo, antes de tomar a decisão, ore, né? Que a sabedoria, que é o próprio Jesus, vai te falar o que deve ser feito, amém? Aqui no verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra parte. Ou seja, não adianta você pedir, eu estou pedindo bênção já faz 10 anos para o Senhor, eu estou clamando por essa bênção, por essa vitória faz 30 anos. Gente, se você realmente está pedindo, mas você não está crendo, você está com falta de fé, para que isso aconteça, você só está pedindo porque você sabe que Ele é o teu Pai, que Ele é Deus, mas você não está crendo no poder do teu Pai, que Ele pode tudo, que Ele pode fazer, né? Cumprir este milagre na tua vida. Aqui Tiago fala, né? Então não está perdendo seu tempo, porque ele fala, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Então, que nesta noite o Senhor possa renovar nossas forças, que o Senhor possa aumentar a nossa fé e que nós venhamos confiar plenamente no Senhor. Sabemos que Ele é o nosso Pai. Olha só, uma criança, se ela está em cima de um lugar alto e ela não tem os pezinhos dela, não chega no chão, ela está em cima de um recipiente e o pai dela fala, pula, gente, ela vai pular. Por quê? Porque ela confia no pai dela, ela sabe que o pai dela não vai deixar ela cair, o pai dela não estaria mandando ela pular para que ela caísse e se machucasse. Eu tenho uma experiência que, gente, eu nunca esqueci. O Felipe, o filho do meu primo, neto, a gente morava em São Paulo e a gente foi 2006, se eu não me engano. Olha quanto tempo faz, 2006. Ele era um menininho, deveria ter 2 aninhos, o Felipe. Hoje ele é um homem, né? E a gente foi lá num balneário, né? E quando a gente chegou lá, o Felipe nunca tinha ido, morando em São Paulo, nunca tinha ido num balneário assim. Tinha piscina em casa, né? Aquela piscina inflamável e tal, que ele liga no verão. Aí o pai dele pulou na água e falou assim... Não, o pai dele nem pulou, o pai dele falou assim, filho, pula. Gente, ele só falou assim, pula. O Felipe pulou. E aí o neto pulou atrás, né? E pegou ele. Eu nunca esqueci, porque ele ficou assim, papai, eu morri, papai, eu morri. Quando o neto pegou ele. Ou seja, o que eu quero dizer pra vocês? Que a criança, ela obedece à ordem do pai, o comando que o pai deu. O pai dele falou assim, filho, pula. Ele não sabia que era perigoso. Ele não sabia que aquilo era tão perigoso. Quando o pai dele mandou ele pular, ele pulou, porque ele confiou no pai dele. Lógico que o pai dele pulou atrás, né? Mas uma prova de fogo, né? Ele deixou a criança pular primeiro, ele pulou e já pegou em seguida. Foi um treinamento mesmo pesado. E eu nunca esqueci do pavor da criança quando ele pegou, levantou ele, pai, eu morri. Ou seja, vai ter momentos mesmo na vida da gente que o Senhor vai mandar a gente ir, o Senhor vai mandar a gente fazer, e a gente vai fazer e a gente vai pensar, eu morri, nessa eu me ferrei. Por quê? Porque Deus está testando a nossa fé. Não é que Ele não esteja conosco, Ele está testando a nossa fé. Está mostrando para nós que nós ainda não estamos tão firmados nele, que ainda nós precisamos aumentar
orar para que o Senhor aumente o nosso nível de fé. Porque o Senhor manda irmos para um determinado lugar, ou fazermos uma determinada coisa, e nós confiamos no Senhor. Nós vamos lá, e segundo a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. E nós vamos lá e fazemos o que o Senhor determinou. E quando não sai de acordo com nossos planos, o que nós pensarmos, o que nós esperávamos que o Senhor ia fazer, a gente fica super decepcionada. Pai, mas o Senhor mandou. Pai, mas o Senhor falou. O que está acontecendo? E o Senhor fica em silêncio. Você pergunta, o Senhor não responde nada. E dói muito. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei N vezes. Pelo silêncio de Deus, dói demais. Quando o Senhor fica em silêncio. Mas isso não significa que Ele não está trabalhando ao teu favor. Ele fica em silêncio, porém Ele está trabalhando ao teu favor. Né? Ele está pelejando as tuas pelejas. Ele está, né, tá providenciando as bênçãos para a tua vida. Está preparando algo extraordinário ao teu favor. O Senhor não fala porque você ainda não está preparada para ouvir o que Ele tem para ti. Né? Por exemplo, gente, eu não sei, assim, tem momentos aqui, cá em Portugal mesmo, o Senhor que me trouxe, vocês sabem a minha história. Se Deus assim permitir, no último dia eu vou contar meu testemunho completo para vocês. Eu contei parte dele já para vocês, né? E eu tenho convicção, foi que Deus que me trouxe para cá, foi o Senhor que me enviou, né? Vocês sabem que eu não tinha um centavo, o Senhor tinha feito uma promessa que iria me levar para outro lado, para outro país. Nunca imaginei que fosse Portugal, pensava que fosse Estados Unidos, gente. Brasileiro com mania dos Estados Unidos, né? Então eu nunca imaginei, quando eu estava muito próximo da bênção, isso passou 7 anos. O início da promessa até se cumprir, que eu já tinha... Falei assim, tá, Deus, eu tinha fé que Deus ia fazer, né? Falei, Deus, é só o Senhor, porque condições financeiras eu não tenho. É tipo assim, isso é impossível aos meus olhos, né? É só um milagre. E quando chegou próximo da promessa se cumprir, os últimos 2 anos, o Senhor começou a falar por enigmas. O Senhor começou a usar pessoas para falar, usava meu irmão, que é missionário, para falar que me viu arrumando as malas, indo embora. No início Deus só falava assim. Depois, quando foi no último ano, ele falava, aí eu lembro que Deus usou meu irmão também, usava outras pessoas também na minha igreja, mas usava meu irmão para falar que me via, Deus me enviando para um país no continente europeu, só que não falava, gente, o nome do país, falava só as cores da bandeira, e eu não guardei as cores da bandeira, que eu acho que eu já contei isso para vocês, né? Teria me poupado muito trabalho se eu tivesse guardado as cores. Aí vale a dica, gente, pega a chave. Toda vez que Deus falar com você, aponta, pega um caderninho de anotação, uma agenda e anota. Porque por mais absurdo que seja aos teus olhos, é teu pai que tá te prometendo. Porque no dia que ele cumprir a bênção, ele não vai fazer tudo assim desenhado, não. Muitos casos sim, muitos casos não. Muitos casos ele vai te dar o caminho. Filho, ó, assim, eu já te prometi, tá aí, vai. E foi no meu caso, meu irmão me ligou e falou assim, né, no tempo de Deus, comprei a bênção. Mano, tu ainda quer ir embora pra fora do país? Quero. Então escolhe o país que eu vou te bancar, olha só. E aí eu lembrei qual que eram as coisas da bandeira. Ai, meu Deus! Deus falou que era a Europa, não é Estados Unidos, mas no ano passado. Mas qual que eram as cores da bandeira? Tem inteligente, eu não conseguia lembrar as cores da bandeira que meu irmão tinha falado. Eu não conseguia. E ele não ia lembrar também, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito. Não lembrava também. Eu sabia que eram os países da Europa, né? Então, eu tive que pegar minhas férias, 20 dias, ficar pesquisando, pegar lá todos os países da Europa, imagina, o espaço Schengen todinho, e começar a pesquisar país por país o que realmente era viável para mim, em questão de qualidade de vida, de praticidade, facilidade para entrar no país. Tudo isso, gente, eu tive que pesquisar, eu tive que me matar de estudar. E aí, como vocês já sabem, no final sobrou 2 países, sobrou a Irlanda e Portugal, que era o que estava dentro dos meus padrões, das minhas exigências, tanto na parte espiritual. Não espiritual, gente, espiritual eu morria de medo, né, porque eu sabia que pra cá o negócio era punk, né, eu só tinha um comentário de como que era, então eu tinha medo nessa questão, né, então eu não queria vir pra Portugal exatamente por causa da vida espiritual, eu achava que eu ia morrer na fé, né, eu achava que aqui realmente não tinha cristão. Não é cristão protestante, é cristão católico, né? E aí, quando sobrou esses 2 países, eu falei, Deus, tá aqui, ó, não posso errar, porque o Senhor que tá me mandando, ó, sobrou esses 2, agora é contigo, me mostra. E aí, como vocês sabem, a questão, Deus foi lá e mostrou, né, me deu uma revelação em sonho, que era Portugal. E a minha indagação, olha, gente, incrível, porque a minha primeira pergunta pro Senhor, olha só a falta de fé, querendo, sabe assim, eu sou assim, papai me conhece. Na hora que eu despertei daquela revelação, eu sentei na cama e falei assim, Deus, paizinho, o senhor tem certeza que é Portugal? E eu falei, Deus,
eu vou morrer. Que se morrer espiritualmente, percebe? Pai, aquele lugar, os protestantes morrem. Jesus, eu não consigo. Se eu tenho certeza que eu vou conseguir, é esse lugar. E aí depois eu dormi, e quando eu acordei, ele me deu discernimento de toda a revelação. Aí eu fui entender que já estava tudo preparado, o local, a igreja, os irmãos, eles já tinham preparado tudo para mim, era simplesmente só obedecer. E assim eu fiz, irmão, mas não venha pensando que foi fácil. Foram uns 4 meses de preparação. Na verdade, durou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Na verdade, durou 6 meses. Meu plano era com 4 meses. Não deu certo, eu tive que vir com 6 meses. Eu fiquei 6 meses me preparando para vir. Então, dentro desses meses, apareceu dúvida, apareceu medo, né, de renúncia, porque eu sabia que ia iniciar do zero, eu tinha que deixar tudo para trás, tinha que fazer novos amigos. Eu sou muito seletiva nessa questão de amizade. Minha amizade é 1, 2, o resto é colega. Né? Eu sou muito seletiva. Eu tinha gente que tá em uma nova igreja, começar do zero. Gente, eu tava eu fazia parte de uma igreja, eu fazia parte de um grupo de diaconato com mais de 60 diáconos, né? Não, era mais quase 100 diáconos. Então, era muito difícil para mim aquele desafio. Então, às vezes eu tava na igreja, né, trabalhando, e eu chorava. Ai, Deus, o Senhor vai me arrancar daqui. O Senhor já me arrancou, vai me plantar em outro lugar. Senhor, me ajuda a dar conta. E falava, e eu chorava. E eu lembro uma vez que eu tava com dúvida novamente. O adversário começava a lançar dúvida, né? E eu lembro que o pastor Jário começou a pregar sobre... Nunca esqueci da pregação. Que a vida, ela é cíclica, né? Então, de tempo em tempos ela muda. De tempo em tempo, Deus é um Deus de movimento. Ele te movimenta de um lugar para outro. Ele te arranca de um lugar e planta no outro. E aí eu entendi, aí acalmava meu coração. Aí passava uns dias, minha dúvida de novo, o adversário soprando. Eu falei, mas se eu não arrumar trabalho? E se o dinheiro acabar? E, sabe assim, porque tudo é novo. Eu nunca tinha saído para fora do país e não tinha ninguém para me apoiar aqui do outro lado. Eu só vinha com a promessa, porque o Senhor falou, vai, eu vou. Porque eu sou muito obediente, papai mandou eu ir, eu vou. Tô nem aí pras consequências. Se ele mandou eu ir, ele me garante, né? Então, isso eu confio. Se o pai diz, vai, eu vou, né? Morrendo de medo, mas eu vou. Porque eu sei quem tá me mandando, então eu confio. Mesmo com medo, porque é normal o ser humano ter medo, né? E adversário soprar dúvidas, mas eu sou obediente, gente, como eu já falei pra vocês. Eu sou aquele filho pródigo que disse que não vai, mas no final eu vou. Né? O filho lá da vinha, né? Eu sempre, às vezes eu resmungo um pouquinho, porque o medo, né, do ser humano, eles vão falar que não vou, pai, não, isso não é pra mim e tal. Mas eu sei que é e eu obedeço, né? Eu fico querendo, tipo assim, sabe? Convencer Deus do contrário. Mas nunca funciona, tá? Não vai nessa não cai nessa não, porque nunca funciona. A vontade do Senhor sempre prevalece. E então, assim, aí teve N pessoas que Deus usou. Eu lembro que quando foi no mês de dezembro, Deus usou o pastor Jairo, que eu já tava aquela preocupação, porque eu não queria falar pra ninguém, né? Pra que as pessoas não viessem me julgar, né? Então, assim, eu não falei. E eu comecei a orar ao Senhor. Como que eu ia falar pra igreja? Porque eu era diaconisa na igreja. Como que eu ia falar? Meu Deus, como que eu ia falar? Então, gente, eu tava preocupada. Eu sabia da minha preocupação. Como que eu ia iniciar? As pessoas diziam que eu tava louca, né? As pessoas, eu tava meia temerosa. E se eu falasse, as pessoas diziam que eu tava louca. Como que você vai fazer isso? Você vai sozinha, você é corajosa, você tá doida. Então eu não falei, porque eu não tava preparada pra ouvir as críticas das pessoas. Eu tava com medo. Então, se eu já tava com medo, as pessoas não iam trazer palavra de coragem. A única pessoa que me encorajava eram meus irmãos, né? Meus irmãos de sangue mesmo era que me incentivava, me encorajava. E uma amiga do coração, assim, 2, na verdade. 2 amigas do coração que me incentivavam muito. A Gislane e a Fabiana, né? Então, mas os outros, filha, meu Deus, se eu fosse falar, Jesus amado, eu não tava preparada pra isso. E aí eu começava a ficar preocupada com isso. Eu lembro que eu sou muito daquela pessoa, eu era, né, gente, olha, mas eu vou voltar, aqui em Portugal não consegui manter essa fidelidade que eu tinha com o Senhor de voto, sabe, eu era muito de dizimar, ofertar e voltar, porque eu sei o poder que há nisso, né, porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas é realmente para mostrar pro capeta que o mamon não manda no teu coração, que o teu coração só tem um dono, que é Jesus ou Cristo, né, então... eu lembro que era uma campanha, acho que eles iam mudar de templo, e eu ia embora, tava para mudar de templo, né?
E aí tava tendo campanhas, e aí tava tendo a questão de voto. Quem quisesse votar, selar a palavra, sempre teve lá, sempre tem assim, você quiser selar uma palavra com um valor X, você pega um envelope, vai lá, sela e coloca no altar, não precisa ninguém saber, né? O pastor sabe porque a gente é ensinado assim, né? O poder da palavra, de você selar a palavra com um sacrifício, né? E eu lembro que eu tava trabalhando na porta central. Nesse dia eu tava diaconisa na porta central sozinha. Eu ficava sempre na porta dos kids. Nessa vez eu tava na central. E de repente o pastor começa a falar, né? E ele resolveu falar sobre gratidão e tal, e tal, e tal. Voto de gratidão, enfim. E, gente, meu coração começou a queimar. E eu pensei assim, Deus, não sou eu. Porque eu sempre fui, gente, assim, ó, nem precisava o pastor falar nem nada. É eu e Deus. O meu negócio era eu e Deus. Então, na hora que o meu irmão falou pra mim que pra mim escolher o país, que ele daria 50 mil na minha mão, pra mim vir, eu sabia que Deus estava cumprindo a promessa, eu simplesmente, na noite seguinte, levei uma oferta no altar e selei, né, aquela decisão que eu havia tomado e que meu irmão ia me abençoar pra Deus abençoar, né, aquela decisão, porque eu sabia que era cumprimento de promessa do Senhor, forma de gratidão, ser grato ao Senhor pelo cumprimento de mais uma promessa na minha vida. Engraçado que aí nesse dia, quando o pastor tava lá falando de volta, eu falei assim, Deus, é o seguinte, se eu não tá falando comigo, tinha 3.000 pessoas na igreja, né, gente? Culto de domingo. Se eu não está falando comigo, porque eu já fiz, né? Eu já selei a palavra. No dia que o Senhor confirmou, eu já selei. Não é comigo, gente. Eu acabei de pensar isso. Porque o pastor ficou isso, foi umas pessoas e o pastor falou que não era aquela pessoa, né? E eu acabei de pensar isso, aí o Espírito Santo tomou ele lá na frente e falou assim, olha, pra você saber que Deus tá falando é com você. Gente, eu nunca esqueci disso, nunca vou esquecer. Pra você saber que Deus tá falando é com você, você recebeu uma proposta, um convite pra ir embora pra fora do país. E Deus tá nesse negócio. Eu não sei se é Itália, se é Portugal. Gente, meu coração quase sai pela boca. Bugo, bugo, bugo. Falei, Deus, sou eu! Ele tá falando de mim, tá contando a minha história. Ele falou assim, você recebeu o convite de Deus estar nesse negócio. E aí, gente, foi incrível, porque quando eu saí, eu tava na porta central, né, trabalhando de diaconisa. Quando eu cheguei até ao pé do pastor Jairo, até o pastor, aí quando a gente é improvável, até o pastor fica admirado. Ele olhou assim pra mim e falou assim, você? Tipo, não acredito, é você que deu... Aí eu, sim, sou eu, pastor. Aí ele pegou e falou assim, ele brincou e falou assim, olha, a Cassiane gosta muito dos pastéis de Belém, tá? Quando vir no Brasil já sabe. Não voltei no Brasil ainda, gente. Já vai, tá com 3 anos, agora em abril já vai pra 4 anos, né? 4 anos. Mas eu sei que é tudo no tempo do Senhor. Ainda o Senhor não preparou pra mim ir visitar o Brasil. E aí ele pegou e falou, a igreja ficou assim, parada, porque é uma pessoa improvável, né? Tipo assim, e Deus falou, Felipe, tu tava preocupado como tu ia falar, pai, pro grupo de diaconato? Não precisa, eu já falo pra igreja inteira, todos ficam sabendo do que eu fiz na tua vida. Você já precisa se preocupar em contar testemunho só pro diácono. Eu vou fazer questão de contar o teu testemunho pra igreja inteira, usar meu servo pra contar a tua história. O que eu tô fazendo na tua vida, né? E aí eu lembro que o pastor já ainda falou assim, nossa, e as pessoas dizem que Deus ainda não tá cá. E eu lembro, e como eu tava na porta central, toda a igreja, quando ia saindo, me falava parabéns, tal. Nossa, Deus tá fazendo coisa linda na sua vida. Tarará, tarará. Enfim, gente, eu não sei porque eu contei o testemunho. A gente saiu do foco. Meu Deus, por que eu tava contando essa parte do testemunho? Não sei, enfim. Recebe aí, né? Quem tá pensando em viajar, quem tá pensando em receber algo extraordinário de Deus, pensando que Deus fez uma promessa e já pensou tanto tempo e não cumpriu, fica em paz, vai se cumprir. Eu também pensava isso, passou 7 anos. Eu falava assim, gente, Deus, eu sei que o Senhor vai cumprir, mas já se passaram, na época eu tinha passado 6 anos, já se passou 6 anos, Senhor. Quando tava com 4 anos, eu inventei de comprar um apartamento, porque eu já tava, ou seja, eu já não tava mais acreditando, gente, a verdade é essa. Acreditando que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer, mas um dia, como eu não sabia o quando, falei, Deus, é o seguinte, eu preciso comprar alguma coisa pra mim. Eu já tenho 35 anos, né, pai? Eu preciso fazer minha vida. O Senhor não fez a promessa que ia me levar para fora do país, mas até hoje não aconteceu. Eu sei, pai, que vai acontecer dentro do teu tempo, não é no meu. Então eu preciso de algo palpável para mim ver que eu não cheguei à velhice sem conquistar nada, gente. E Deus é tão misericordioso, que Ele permitiu eu comprar um apartamento na planta, gente. Só que, assim, por minha desobediência, por falta de fé. Só que eu me ferrei.
né? O Senhor permitiu, o Senhor deixou eu ir até onde eu queria, porque era uma realização e tal. Só que no tempo de receber o apartamento, eu estava cá em Portugal. Eu estava no cumprimento da promessa. E eu não consegui o que eu ganhava aqui, honrar o compromisso lá. E eu não consegui. E eu tive que abrir mão do apartamento e perder os 60% que já tinha pago. Já tinha pago 100 mil. E eu perdi os 60%, percebe? Então, não coloque o pé pelas mãos. Esse é o meu conselho para vocês. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Simplesmente creia. Se a promessa que o Senhor fez na tua vida, ela vai se cumprir. Não importa que já tenha passado 5 anos, que já tenha passado 10 anos, já tenha passado 7, igual foi o meu caso, com 7 anos que se cumpriu. Que já tenha passado 30 anos, ou 20 anos, gente. O meu já passou 20 anos, também promessa de casamento, até hoje nada, né? E amém, tô esperando, né? Tô esperando. Até o papai falar, não, filho, esse negócio aí não é pra você, não. Eu vou te fazer eunuco da palavra. Enquanto ele não falar, né? A gente vai esperando. Então, assim, só creia. Só creia. O que depender, se tiver ao teu alcance, faça. O que não tiver ao teu alcance, descansa. Descansa. Não vai se precipitando, pegando-se, assumindo um compromisso que vai te deixar aí 30, 40 anos preso, porque se tua promessa for para se deslocar de um país para outro, então quando você sai de um país para outro, você vai recomeçar do zero, você não vai conseguir cumprir com uma outra promessa do outro lado, com uma parcela, um financiamento no outro lado, aí onde você estiver, se você tiver que recomeçar em outro país, percebe? A não ser que esteja muito longe, dê tempo de você se estabilizar, porque eu cheguei cá 1 ano, no outro foi o tempo de receber, e aí eu não estava estabilizada ainda, entende? Voltamos, ai meu Deus, voltamos para Tiago 8, né? O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, gente, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da aprovação ele é aprovado e receberá a coroa da vida, que Deus prometeu para os que o amam. Amém? Contextualizando, a perseverança em meio aos dias maus, os dias difíceis, vai te levar a conseguir avançar e chegar ao alvo, onde você determinou o mundo ou seja, o mundo do empreendedorismo, no mundo da saúde, no mundo financeiro, né? No mundo familiar, onde você determinar, você só tem que crer e determinar e tomar posse da vitória. Se você realmente tomou posse da sua identidade de filho amado, né? Você será pleno em tudo que você colocar as suas mãos, porque você é amigo de Jesus, porque Jesus fala, eu não chamo mais de servo, mas sim de amigo, né? Então nós somos filhos e nós somos amigos do Pai. O Pai é nosso amigo. A pergunta é, se Jesus falou que ele é nosso amigo, a pergunta todos os dias que eu me faço, que nós temos que nos fazer, gente, Jesus é o nosso amigo, ele afirma na palavra dele. E nós somos amigos de Deus? Nós realmente somos amigos do Pai? Ou nós ainda estamos aí cocheando em 2 pensamentos? Percebe? Então vamos fazer uma confissão de fé para reprogramar a nossa mente enquanto dormimos, né? Que a gente esse devocional hoje é para a noite, né? Nunca mais eu gravei devocional à noite. Gostaria que vocês soubessem que enquanto você dorme, o teu inconsciente continua trabalhando, o teu inconsciente ele continua trabalhando. E lá nós temos consciência que estão as suas crenças negativas, crenças positivas. Por isso essa meditação foi feita para você ouvir enquanto dorme, porque dessa forma você também consegue reprogramar as suas crenças e destruir as crenças negativas e construir novas crenças, né? Poderosas, fortalecedoras, pautadas na palavra de Deus, amém? Nesse momento, inspire, né? Vamos inspirar e expirar 3 vezes.
Ti eu rendo graças, Senhor, porque Tu és bom e porque Tua misericórdia ela dura de geração em geração. Assim como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo meu compromisso em Ti, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito, ó Pai. Sabemos que o Senhor reina em minha vida, por isso eu sou feliz, alegre, próspera e abundante. A paz de Deus preenche todo o meu ser, todo o nosso ser, neste exato momento. Está tudo bem aqui e agora. Eu sou uma pessoa de fé, com coragem e determinação. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Eu prospero em tudo que faço e realizo. Eu sou sábia. Eu levo a vida com leveza, gratidão, amor. Jesus Cristo, o Senhor, reina em minha vida. Por isso eu sou feliz, alegre, próspera, abundantemente. A paz de Deus preenche todo o meu ser neste exato momento. Está tudo bem aqui e agora. Eu sou uma pessoa de fé, coragem e determinação. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Eu prospero em tudo que faço e realizo. Eu sou sábia e levo a vida com o Senhor. Reina em minha vida. Por isso eu sou feliz, alegre, prospero abundantemente. A paz de Deus preenche todo o meu ser. Neste exato momento, está tudo bem aqui e agora. Eu sou uma pessoa de fé, coragem e determinação. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Eu prospero em tudo que faço e realizo. Eu sou sábia e levo a vida com leveza, gratidão e amor. Jesus Cristo, o Senhor, reina na minha vida. Eu sou feliz, alegre, eu sou próspera. Eu tenho uma vida em abundância de paz. A paz de Deus que preenche todo o meu ser neste exato momento. Está tudo bem aqui e agora. Eu sou uma pessoa de fé, com coragem, determinação. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Eu prospero em tudo que faço e realizo. Eu sou sábia e levo a vida com leveza, gratidão e amor. O amor de Jesus. Por isso eu sou feliz, alegre, próspera e abundante. A paz de Deus preenche todo o meu ser neste exato momento. Está tudo bem aqui e agora. Eu sou uma pessoa de fé, coragem e determinação. Eu sou cheia do Espírito Santo. Eu prospero em tudo que faço e realizo. Eu sou sábia e levo a vida com leveza, gratidão e amor. Jesus Cristo, o Senhor, reina em minha vida. Por isso eu sou feliz, alegre, eu sou próspera e abundante. A paz de Deus preenche todo o meu ser neste exato momento. Está tudo bem aqui e agora. Eu sou uma pessoa de fé, coragem e determinação. Eu sou cheia do Espírito Santo. Eu prospero em tudo que faço. Eu sou sábia e levo a vida com leveza, gratidão, amor, Jesus Cristo. O Senhor reina em minha vida, por isso eu sou feliz, alegre, próspera e abundante. A paz de Deus preenche todo o meu ser nesse exato momento, aqui e agora. Paizinho querido, eu oro a Tua palavra nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus bondoso, é um Deus de misericordioso. Pai, Tu vela pela Tua palavra. Nesta noite, ó Pai, a Tua palavra nós aqui reunimos por este canal, ó Pai, como igreja, dedicamos a Tua palavra, Pai. Estamos dedicados a aprender mais de Ti, Senhor. A ser grata a Ti, Pai. A Te conhecer mais profundamente. A descer do nível mais profundo no oceano do Espírito. E sermos submersos pelo rio do Teu Espírito, Pai. Nós sabemos que o Senhor ouve e atende às nossas súplicas. E a Tua presença é real quando estamos em unidade, ó Pai. Sabemos que o Senhor trabalha
em prol daqueles que esperam em Ti. Ó Pai, o que diz a Tua palavra? Mas em nome de Jesus eu declaro, mesmo que não vemos, nós sabemos que o Senhor trabalha em prol daqueles que esperam em Ti, daqueles que confiam em Ti, ó Pai. Neste momento eu oro pela nação portuguesa, pois aqui é o lugar do meu propósito, ó Pai. Eu sei que o Senhor me plantou nesta nação, exatamente nesta aldeia, Senhor, para frutificar, para dar fruto nessa nação. Então, Pai, neste momento, coloco esta nação diante dos Teus pés. Entra, Senhor, na esfera administrativa, Pai, dando sabedoria, Senhor, aos governantes que regem esse país, Pai, para tomar as decisões corretas, Pai, mediante esses rumores de guerra, Senhor. E nós decretamos que Portugal é do Senhor Jesus e que nenhum mal virá sobre a tenda, que nenhum mal sobrevirá sobre este país, Pai. Alarga o círculo de proteção, Pai, porque aqui tem um povo clamando, Pai. Aqui tem um povo buscando a Tua face, Senhor. Aqui tem um povo intercedendo por este país, por essa nação. E nós cremos que essa nação pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, entregamos Portugal nas Tuas mãos. Ó Deus, como aquele que toma posse da terra do propósito, nós decretamos dias de bênção para Portugal, decretamos salvação para as famílias de Portugal, decretamos quebra de cadenas, nós repreendemos todas as hostes malignas que têm invadido a nação. Nós te damos uma ordem na autoridade, no nome de Jesus, que todo espírito controlador de emoções, de território, nós te ordenamos, em nome de Jesus, parta em retirada, no nome poderoso de Jesus. Nós decretamos que todo espírito opressor caia por terra, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos nesta hora, libera anjos para guardar e vigiar, Senhor, como sentinela por essa cidade, Senhor, e velar, Pai. Coloca anjo com espada desembainhada, Pai, na divisão, em cada extremo, Senhor, das fronteiras, Pai. Guardando e livrando, Senhor, este país, essa cidade. Eu também oro, Senhor, pela nação brasileira, que o Senhor possa colocar anjo com espada de fogo desembainhada na divisão das fronteiras, Pai. Guardando e o livrando. E todo demônio territorial, Senhor, nós, no nome de Jesus, repreendemos. Todo demônio que domina o território, Senhor, de cada nação, Pai. Nós damos uma ordem, Pai, que eles sejam amarrados agora, em nome de Jesus. Amarrashui pau enerraçou. Anapoite cal enerraçui pau exenepiu estaio. Leio res ne pau estaio. Anapau estical enerraçou. Sabemos, Pai, que eles só vão até onde o Senhor permitir, ó Pai. Porque os demônios, eles se assujeitam ao Teu nome. Os demônios, ele obedece a lá, show, ré, né? Eu sou o Teu nome, ó Pai. Então, no nome de Jesus, nós damos uma ordem que todo demônio territorial seja paralisado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que Teu nome venha a ser glorificado, Pai. É o que eu te peço, Jesus. E te agradeço já no Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Pai. Onde houver um vaso nesta manhã, nesta noite, que ainda não tenha forma que o Senhor possa iniciar o processo para moldar. Porque eu sei, Paizinho, que essas pessoas que estão a orar juntamente comigo, e eu sei que essas vidas que habitam aqui nesta nação, ó Pai, que ainda não te conhece, que ainda não te serve, Senhor, estão cansadas da mesma coisa. Elas desejam viver algo novo contigo. Muitos nem sabem que desejam viver algo novo contigo. Muitos não te conhecem e andam de um lado para o outro desesperado, te procurando em tudo e qualquer coisa, em qualquer lugar. E não conseguem encontrar, Senhor. Mas que eles possam encontrar em nós, Senhor, a resposta a qual tanto procura. Porque sabemos que a eternidade mora dentro de nós, ó Pai. Assim o Senhor fez, colocou a eternidade dentro de nós. Então que nós possamos
impactar este país, esta nação onde nós estamos plantados, Senhor, esta cidade, esta aldeia, que nós viemos fazer o teu querer e a tua vontade, Senhor, e propagar o teu evangelho e ganhar almas para o teu reino, Pai. É o que eu te peço, Jesus. Como a tua profetisa, eu declaro algo novo na vida de cada um que ora comigo nesta noite. Papai, eu te peço, Senhor, também por a vida dos que ainda não te conhecem, Senhor, que as escamas dos olhos venham a cair, Pai. Que eles possam ter sede, Senhor, e curiosidade, desejo de ler o livro milenar, Pai. E que através do livro ele possa ser resgatado, Pai. Quantos homens, Pai, quantos ateus, como Augusto Cury, Senhor, como o detetive Robert, Pai, lá dos Estados Unidos, foram libertos, Pai, simplesmente lendo a tua palavra, porque a tua palavra é que cura. É o Senhor que se revela para as pessoas que desejam te buscar, que desejam te conhecer através do livro milenar, Pai. Que pessoas possam ser despertas nessa última hora, Senhor, a estudar a tua palavra e querer conhecer mais de ti. E possa ser liberta através dos evangelhos, porque se ela abrir o coração, eu sei que o Senhor irá falar com ela através da tua palavra, Pai. E irá libertar e fazer uma nova criatura para a honra e glória do teu santo nome, Paizinho querido. Ó, irmãos, saibas que o processo, ainda que seja dolorido em meio ao processo, ainda que você vencer, que você se quebre, lembre-se que Deus ele é especialista em pegar os cacos e fazer tudo novo, né? Porque não é o Senhor que nos quebra, somos nós mesmos que entramos em situações, em adversidade, nós mesmos somos nos levados a cometer coisas que nos vêm, que vem ser, nós vamos sendo machucados, vamos sendo quebrados. Agora deu vontade de compartilhar com vocês, eu acho que é Jeremias 18, gente, onde fala do vaso e olheiro. Deixa eu aqui, Jeremias 18, gente, cadê Jeremias, cadê você, Jeremias, aqui, Jeremias 18, eu acho que é isso. Deixa eu ver, eu quero compartilhar com vocês, Jeremias 18. Se eu não me engano, é Jeremias 18. O vaso e o olheiro. É isso mesmo, Jeremias 18. Vou compartilhar com vocês. Meditar na palavra, tá bem? Se não der tempo a gente ir no Salmo 19, a gente vai só em Jeremias 18. Não vai ficar muito longo, né? A palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olheiro, gente, vocês sabem, né? Aquelas pessoas que fazem vasos, tá bem? Vasos de barro, e tem aqueles vasos lindíssimos, né? Que a gente vê, mas tem todo um processo até ele chegar àquela beleza deslumbrante, né? Vasos baratos e vários vasos de bilhões, né? Como o vaso que ele fazia se quebrou, olha só, observa. Como o vaso que ele fazia o vaso, porém o vaso se quebrou. Não foi ele que quebrou o vaso se quebrou. Nas mãos do olheiro, e o olheiro pegou o vaso e tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, que assim seja em nossas vidas, que momentos que nós venhamos tomar caminhos tortuosos, isso é óbvio, quando nós tomar um caminho tortuoso, nós vamos se arrebentar todo, nós vamos nos quebrar. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande, que Ele nos pega e nos faz um vaso novo, né? Quando nós voltamos todo arrebentado. Mas o segredo seria se nós não tivéssemos que passar por esse processo, que não tivéssemos que sair da presença do Mestre, porque às vezes nós estamos tão frágeis, com tantos problemas, que o Senhor permite algumas situações nas nossas vidas para nos moldar, e nós, principalmente, nós vamos lá e faz tudo errado e se quebra todo, se arrebenta. E o Senhor vai lá e nos conserta, porque a misericórdia dele é grande, o amor dele é muito grande para com as nossas vidas. Aí no verso 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha só, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não podeis eu fazer de vós como fez este olheiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Ó casa de Israel. 7. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino,
para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Observa que é Deus falando. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar a casa, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, não me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Observa. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, o projeto, um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só, vamos só até cá, né? Deus chamando o povo ao arrependimento para que as promessas do Senhor pudessem se cumprir na vida daquela nação, daquele povo lá de Judá, a nação de Israel, porque eles estavam indo por caminhos tortuosos e Deus estava chamando eles ao arrependimento para que o Senhor não tivesse que aplicar disciplina na vida deles para que eles pudessem voltar. Então o Senhor chama ao arrependimento, né? Então quando o Senhor nos convida ao arrependimento, nós viemos correr para os pés do Senhor rapidamente, nos arrependermos, para que o Senhor possa nos guardar e nos livrar, e que o Senhor não venha se arrepender, né, do que Ele tem liberado para nossas vidas, né? Porque o Senhor, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porém, tem situações, gente, que não é Deus, é nós mesmos que cavamos a nossa própria sepultura. Nós nos distanciamos, nós fazemos tudo o contrário à palavra do Senhor e depois chorar. Ah, mas Deus falou que ia fazer. Tá, Deus falou que ia fazer, mas como que o Senhor vai fazer se está totalmente fora da posição? O Senhor não vai abençoar você fora da posição. Você tem que estar na posição para que você possa receber as bênçãos do Pai. Amém, gente? Então, isso assim, para mim isso é muito forte. Sabe o que é engraçado aqui, que eu aprendo? É que Deus falou com Jeremias pelo olhar. Deus falou, vai lá na casa do olheiro e observa. E Jeremias foi observando todo o processo. De acordo com o processo ia acontecendo, Deus ia falando. Ele precisou ver. Muitas vezes na nossa vida Deus vai falar por sonhos, Deus vai falar por visão, Deus vai falar pelo olhar de uma criança, o olhar de um idoso, que já aconteceu aí comigo. Deus já falou com o olhar de uma criança, eu trabalho com criança. Já falou por olhar de idosos, que eu acho que eu já compartilhei os 2 casos com vocês. Se eu não compartilhei, Deus vai preparar o momento, né, na palavra que eu vou compartilhar novamente, que já tem acontecido aqui em outras situações. E o Senhor, Ele está o tempo inteiro falando conosco. Fala através dos pássaros, fala através da natureza. Nós só temos que estar com a nossa voz, o nosso coração e a nossa mente, os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor e com nossos olhos bem abertos para entender que é o Senhor que está falando conosco através daquela imagem, através daquela mensagem. Gente, para concluir, o adversário também fala, tá bem? Através de imagem. Isso é para vocês também. Por isso nós temos que buscar o discernimento. Olha só, deixa eu contar para vocês o que eu fiz 2 noites seguidas. Deixa eu falar para vocês o que aconteceu nessa noite lá no trabalho. Nós temos 2 ovos, 2 crianças. Nós temos uma bebê todas chegaram lá com 2, 3 dias de nascido, né? São filhos de toxidependentes, né? Já estão lindas, né? Uma já tá com 4 meses e a outra já tá com 3 meses, tá lá com a gente. A de 4 meses, a olho nu, ela não tem nenhuma sequela, né? É uma coisa gostosa da tia, tá bem gordinha. A outra tá ficando bonita também, mas a gente percebe que a outra tem algumas sequelas e tal. Aparentemente, os médicos falam que não, né? Mas a gente olhando as reações da criança, a gente percebe que tem algumas coisas que não sabemos o que, mas tem algo diferente com aquela criança. E o que acontece? Para a questão de ser toxidependente, né, gente? Então, antes de ontem à noite, a gente fez tudo, a gente deitou no sofá para ficar, né, assistindo televisão e descansando um pouco, e às vezes a gente tira um cochilinho, né? A gente tira o som da televisão para estar ouvindo todo o barulho do ambiente, se alguma criança chora, assim, e tal, pra gente ir até elas, ver o que tá acontecendo, e fica tudo silencioso. E a gente fica acompanhando o jornal e lendo a legenda, né?
Gente, aí na noite seguinte, na primeira noite ontem, eu fiquei empolgada, porque eu fiquei vendo o jornal e eu não sabia, gente, porque como eu não tô televisão e é tanta coisa, eu não sabia que tava tendo preparação pra guerra, pra China atacar os Estados Unidos, né? Então eu fiquei atenta nessa notícia e eu ouvi que tem uma cadeirinha que ela é automática, a gente liga o botão e ela fica balançando com o bebê. Só que esse bebê não tava nenhum na cadeirinha, tava cada um no seu berço, as cadeirinhas estavam vazias. E fica lá na sala perto da gente, né? Na salinha onde fica perto lá do corralzinho das crianças, onde a gente fica. Esse bebê não vai pros quartos. Só o Lucas, que tem 18 meses, que vai pro quarto, e os outros de 2 anos pra frente vão todos pros quartos, né? O Lucas foi o último a ser pro quarto. O Lucas também, quando eu entrei lá, o Lucas tinha 15 dias de nascido. É o meu bebezão. Eu cuidei dele, né? Eu tenho uma paixão muito grande por ele. E o que acontece, gente? A cadeira simplesmente ligou. E começou, toque, 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 balançar. Mas, gente, eu tava tão dispersa que eu nem tchum. Continuei vendo o jornal e tal. Vi o jornal das 3 da manhã até as 4 e eu dormi, a cadeira desligou sozinha. E depois de manhã eu falei, caraca, essa cadeira ligou até a noite. Eu não tava doida, essa cadeira até a noite ligou. E eu fiquei dispersa, mas eu nem me atentei. De manhã ela tava desligada, tá bem. Quando foi ontem à noite, gente, a gente fez tudo. Aí eu fui deitar realmente 3 horas. Eu tava com sono, tava cansada. Aí eu falei assim, não vou nem ver jornal. Deixei no jornal, falei, não quero nem ver. Vi que tem aquela mesma notícia. Eu fui cochilando. Quando eu fui cochilando, gente, 3 horas, a cadeira liga. 3 da manhã. Quando essa cadeira ligou, gente, todos os sensores espirituais se ligaram junto. Arrepiou todos os cabelos. Aí eu falei, capeta dos infernos. Levantei. A minha amiga, o que foi, Rosa? A cadeira ligou sozinha. Aí já saí declarando, tu tá repreendido em nome de Jesus. Fui lá e desliguei a cadeira. Gente, aí começou a batalha espiritual. Eu não consegui pregar o olho. Minha colega dormiu. Rosa, tá tudo bem? Eu falei, filha, não é cristã, né? Pode dormir, tá tudo bem. Quando você for cristã, algum dia você vai entender. Eu tô só em uma batalha espiritual. Aí coloquei um filme, né, pra ficar lendo legenda. Fiquei a noite inteira vendo filme, orando o tempo inteiro, né? E com medo não, apreensiva, com medo de materializar alguma coisa. E eu ter que dar uma ordem mais séria, mais alta. A menina não era cristã, né? Então eu fiquei a noite inteira decidindo, gente, eu não preguei o olho. Eu cheguei em casa, eu tomei até um remédio pra dormir 4 horinhas, né? Porque eu fiquei vidrada. Então, assim, para vocês saberem que o mundo espiritual, ele é real. Então, Deus fala, mas o diabo também fala. Ele fala usando boca de pessoas e ele fala através de ações. Você vê coisas estranhas acontecer. Então, através da visão. Eu ouvi e eu vi a cadeira balançando. Eu tive que ir lá e desligar. Falar assim, tem um bebê, uma mãe e um bebê invisível aqui. Fala sério. Então isso é muito sério, gente. Então lá no meu trabalho já é a 3ª vez que acontece coisa sinistra. Teve uma outra vez, eu estava trabalhando com uma mulher que ela acredita nesse negócio de esoterismo, essas coisas assim, né? E ela gosta de aparecer e tal, é descendente de cigano, né? Gente, passou a noite inteira as portas batendo. Falei, a capeta dos infernos. Eu fui na porta, não tinha uma porta, estavam tudo fechadas as portas. Naquela noite também eu fiquei a noite inteira intercedendo, eu não consegui dormir, né? Fiquei com tanta raiva do capeta naquele dia, mais do que de ontem, porque era muito barulho, era ele bater nas portas mesmo. Então assim, a outra vez foi uma criança que falou, me chamou correndo, acordou os gritos, isso não foi só uma vez, aconteceu várias vezes, criança acordar os gritos. E eu tenho lá e orar, porque quando eu era criança eu era muito oprimida pelo inimigo. Acho que no último dia eu vou contar esse testemunho pra você. Eu sofri de muita opressão por minha mãe ser desviada. Eu sofri de opressão, gente, dos meus 2 anos de idade até meus 11 anos de idade. Eu fui curada com meus 11 anos de idade, que esse portal fechou na minha vida. E depois voltou, quando aceitei Jesus, mais da parte boa, né? Então eu tenho uma sensibilidade pro mundo espiritual, de ver as coisas, não das trevas. Treva eu não vejo, eu só sinto, né? Eu sinto um ambiente que não tá legal, eu sinto que tem coisas estranhas naquele ambiente. Então é para vocês ficar atentos, e pedir o discernimento ao Senhor, porque Deus fala, mas o capeta também, porque ele é imitador. Ele imita Deus em tudo, porque ele é mentiroso, percebe? Então vamos lá. Agora tá propício a gente ler o Salmo 91, ministrar em cima do Salmo 91, para depois de falarmos das bênçãos do Senhor e falarmos também que o adversário quer nos enganar,
Vamos lá para o Salmo de proteção, que é o nosso propósito, está em cima do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as tuas mãos, para que não tropece com pedra, não tropece o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcará os teus pés ao leão jovem e à serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dele. Retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai, porque só tu és digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Obrigada, Senhor. Obrigado por este momento glorioso de podermos juntos aqui desfrutar e meditarmos na Tua palavra e podermos falar contigo e interceder por vidas. Então, irmão, lembre-se, recuar jamais, avançar sempre. Ter uma noite de descanso reparadora em nome de Jesus, que todas as suas forças venham a ser recuperadas, né? Para que amanhã você possa ter um dia repleta de bênçãos e de vitórias, cheia da presença do Senhor, com muita força. Então, desejo para vocês paz e prosperidade, né? O nosso lema que não pode faltar, né? Recuar jamais, avançar sempre. Que as experiências da Rose sirvam de exemplo para vocês e de experiências ficarem mais atentos. Amém? Beijinho, ficam na paz.